eu me peguei pensando hoje mesmo, né? Tanto que me deu até um start, assim, pra poder gravar esse vídeo. Hoje em dia a gente consegue ver muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em não fazer nada. Por exemplo, uma pessoa se sentindo tédio. Se pergunta pra você mesmo quando foi a última vez que você se sentiu no tédio, que você se deu o direito de simplesmente não fazer nada, de você deitar na sua cama e simplesmente ficar olhando pro teto, tipo, meu Deus do céu, eu não tenho nada pra fazer. Eu sinto que por muito tempo eu fui o tipo de pessoa que as pessoas não podiam me ver parada. Eu vou contar um exemplo pra vocês de uma coisa muito real, que tanto que isso fez com que eu pensasse nisso, né? Lembro que teve uma época da minha vida que eu não estava trabalhando de forma CLT, eu trabalhava como freelance, né? Uma época assim. E esse trabalho de freelance era aos finais de semana. Então eu trabalhava de quinta-feira até sábado. Então eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Era muito nítido pra mim que nessa realidade que eu vivia nessa época, eu sinto que foi um dos momentos onde eu me sentia muito bem comigo mesmo. E foi um momento onde eu consegui me organizar muito bem, principalmente de forma financeira. Por mais que eu não trabalhava muito, eu não era a pessoa que tinha muitas contas para pagar. Mas eu também vinha de um privilégio onde eu estava morando junto com a minha mãe. Então eu não fazia pagamento de aluguel nem nada, mas eu pagava algumas contas que ela me pedia para pagar. De certa forma, eu não tinha outras contas e eu não fazia outras contas, né? Coisas que eu não conseguia pagar. E eu até conseguia ir no mercado, comprar alguma coisa, uma coisa ou outra, enfim, se eu quisesse comer alguma coisa diferente, eu tinha dinheiro para ir ao mercado e comprar alguma coisa. Então, sempre que eu trabalhava, eu já recebi o meu pagamento. Então, às vezes eu recebi o meu pagamento, eu não tinha conta para pagar, as minhas contas já estavam pagas, então eu poderia gastar esse dinheiro ali comigo mesmo. Mas eu também não tinha nenhum tipo de pensamento de investir, enfim. Eu tava vivendo um período da minha vida onde eu tava super bem, eu não tinha nenhum tipo de dívida, mas dentro de tudo isso, ao mesmo tempo, eu me pegava muito em um sentimento de, tá, eu trabalho só de final de semana, então eu passava muito tempo em casa. Por mais que eu ia na academia, né, fazia as minhas coisas. Eu lembro que nessa época eu tava bem focado também em gravar uns vídeos aqui pro YouTube. Mas eu me pegava com um sentimento de que eu não podia estar parado em casa. Eu não gostava que minha mãe me visse parado. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito. Minha mãe sempre trabalhou de forma autônoma. Trabalhar de forma autônoma, quanto mais você trabalha, né, para você mesmo, mais você vê o dinheiro entrando na sua conta, enfim. Minha mãe sempre trabalhou muito. E eu me pegava muito num sentimento onde eu não gostava que ela me visse parado. E às vezes eu só tava deitado na minha cama, assistindo alguma coisa ou descansando, e eu me pegava em momentos onde, sei lá, se eu visse que ela tava vindo pra fazer alguma coisa dentro de casa, eu não queria que ela me visse deitado. Eu não queria que ela me visse parado. Então, às vezes eu tava deitado, eu levantava e ia fazer alguma coisa. Nem se fosse andar dentro de casa. Ou eu tava ali deitado e, ai, tinha uma loucinha ali pra lavar. Mas eu sabia que aquela louça precisava ser lavada, mas não precisava ser lavada naquele momento. Em algum momento ela ia ser lavada. Mas aí eu me sentia nessa obrigação de sempre estar fazendo alguma coisa para que ela não me visse parado. E enxergando isso hoje, eu acho que isso é algo que não me fazia nada bem. E é algo que não precisava. Eu acho que isso vinha muito do medo que eu tinha, né? Por mais que eu estava bem, né? Por mais que a minha situação financeira estava boa, eu estava conseguindo me cuidar muito mais, principalmente com questões psicológicas. Eu tinha uma certa cobrança de outro lado que eu precisava estar sempre em movimento para parecer que eu estava fazendo alguma coisa, para parecer que eu estava sendo útil para alguma coisa. Então sempre teve uma certa cobrança de, mas e aí, você vai procurar um emprego? Você vai. Quando que você vai começar a trabalhar? Só que eu já trabalhava. Eu já trabalhava aos finais de semana. A minha renda estava vindo dali, eu estava conseguindo pagar as minhas contas. Então, esse sentimento que eu tinha de não deixar com que ela me visse parado vinha disso, vinha dessas cobranças. Como se eu trabalhasse só 3 dias da minha semana, era como se eu não trabalhasse. Eu precisava trabalhar 6, 5 dias para que parecesse que eu estava trabalhando de fato, que eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava movimentando. E eu estava ouvindo um podcast hoje sobre como as pessoas têm cada vez mais dificuldade de ficar no tédio, de não se dar esse prazer de descansar, né? E aí veio na minha cabeça assim, falei, poxa, eu lembrava que eu não conseguia ficar, eu não gostava que minha mãe me visse parado, tipo, deitado descansando. Ou às vezes estava deitado ali
E eu via que ela estava vindo, eu já pegava, já levantava, já ia fazer alguma coisa pra parecer que eu estava sendo uma pessoa super produtiva e que eu não estava parado. Mas eu só estava descansando mesmo, assim. Então eu acho muito importante hoje que a gente precisa sim descansar, a gente precisa sim trabalhar mais o ficar no tédio, tipo de você, ai, hoje é domingo e eu não tenho nada pra fazer. E tá tudo bem você não ter nada pra fazer. Você não precisa ir arrumar 500 milhões de coisas pra você fazer no seu domingo e às vezes você nem quer fazer nada, às vezes você só quer ficar deitado na cama assistindo o vídeo, assistindo filme, comendo, sei lá, uma pipoca, comendo alguma coisinha gostosa, porque querendo ou não, isso é você descansar, né? E eu acho também, gente, que é muito importante o descansar. Muitas vezes não é você ficar deitado mexendo no celular, mexendo nas redes sociais. O descansar mesmo é você ficar deitado lendo um livro, ou você ficar deitado, só ficar deitado mesmo, pensando, ficar deitado com seus próprios pensamentos, ou às vezes sair para fazer uma caminhada. Eu acho que ficar deitado, mexendo no celular, não é você ficar no tédio. Porque querendo ou não, ali você está sendo muito estimulado, né? E principalmente, sei lá, se você tá no Instagram, você tá lá deitado vendo a vida de outras pessoas. Aí você já se pega naquele lugar de, nossa, olha aqui fulano fazendo tal coisa. E eu tô aqui deitado na cama sem fazer nada. Fica deitado na sua cama sem fazer nada. Tipo, você tem esse direito, sabe? Às vezes fulano trabalha com a rede social e ela tá ali ganhando dinheiro pra tá fazendo você se sentir assim. Enfim, eu acho que é uma coisa muito importante da gente se pensar atualmente, principalmente agora, né? Principalmente nessa onda de onde muitas pessoas estão ficando muito doidas da cabeça, com essa questão de rede social, de celular. Eu ainda sou, né? Porque eu tô no meu processo de cura nessa parte, mas eu sinto que hoje eu tô muito melhor. Então hoje a minha prioridade é ficar sem fazer nada. Eu coloco o ficar sem fazer nada como uma prioridade na minha vida também. Então eu faço tudo que eu tenho para fazer na minha semana, eu me dedico no meu trabalho, eu tô me dedicando aqui com os vídeos do YouTube. E se eu tenho um tempo livre para não fazer nada, eu simplesmente não faço nada. Hoje é feriado, sexta-feira. Tipo, não me programei para fazer nada hoje. Então eu só, tipo, lavei as minhas roupas, arrumei aqui a casa. Essas foram as duas prioridades que eu coloquei para fazer hoje. E agora eu simplesmente posso não fazer nada. Tanto que eu desci lá na piscina do condomínio, fiquei lá, ouvindo podcast, lendo livro, pensando. Me peguei até no momento de chorar com a vida, sabe? Eu tô tendo que tomar uma decisão de trabalho. Então, esse momento que eu tive de ficar quieto, de ficar no tédio, me trouxe muita clareza com essa decisão que eu precisava tomar. Então eu consigo me sentir muito mais presente, né? E mais certo com a minha decisão. E é isso, eu acho que é interessante a gente treinar mesmo. Sei lá, pega um momento aí do seu dia e deita na cama, deixa o celular desligado, deixa o celular longe e fica olhando pro teto. No começo vai ser estranho, vai dar vontade de você pegar no celular para olhar as redes sociais, mas tenta se esforçar. E vai chegar um momento que você só vai estar pensando ali nas coisas, você vai começar a ter muito mais clareza dos seus pensamentos. Eu acho que isso é muito legal. Mas enfim, é isso aí. Esse foi o conteúdo de hoje.